Capítulo 17. Igrejas orientais do sétimo século ao século XI. Este capítulo abrange diversos avanços decisivos e definidores do cristianismo oriental. Doutrinariamente, houve a definição final do dogma cristológico, a contínua rejeição da heresia dualista e, após grande luta, a rejeição da iconoclastia. Em termos de números de cristãos, houveram as enormes perdas devido à expansão do islamismo, compensadas de certa forma pela obra missionária dos ortodoxos entre os búlgaros e eslavos, especialmente os russos, e pelas igrejas orientais separadas do Extremo Oriente. As consequências da controvérsia iconoclasta produziram o florescimento da arquitetura e arte bizantinas. Avanços significantes ocorreram também no monasticismo, a vida de piedade e as produções literárias. As relações com a Igreja Ocidental eram pontuadas não só pela controvérsia cristológica, pela iconoclastia e pela competição pela aliança dos convertidos na Europa Central, mas também pelo cisma de Fócio. Esse cisma identificava alguns pontos do distanciamento entre as formas ocidentais e orientais do cristianismo que iriam culminar no grande cisma de 1054. Sem dúvida, o principal acontecimento de abrangentes consequências não só para os cristãos orientais, mas finalmente para todos eles foi o surgimento do islamismo. Os acontecimentos da Igreja Ocidental a serem examinados no próximo capítulo ficam em nítido contraste com a situação que encontramos no Oriente. 1. O período de Heráclio e a controvérsia monotelita. Assim como os anos 400 a 600 foram na Europa Ocidental, os anos 600 a 800 foram uma época de invasão e assentamento bárbaros no Oriente. Os eslavos indo-europeus e os mongóis ávaros e búlgaros sobrejugaram os Balcãs. Além do mais, os persas invadiram o Egito, a Síria e a Ásia Menor. Para enfrentar essa crise surgiu um grande imperador, Heráclio, de 610 a 641. Ele conquistou vitórias militares sobre os persas em 628 a 629. Porém, logo uma ameaça mais séria viria dos árabes. Na frente teológica, o imperador Heráclio empreendeu novamente a tarefa de reconciliar os cristãos separados do Oriente com a versão bizantina de ortodoxia. Assim como os outros imperadores, ele estava preocupado em preservar a autoridade de Calcedônia, porque a mesma representava a participação de Roma. Havia concedido proeminência a Constantinopla e havia arquitetado a lei canônica da Igreja. O objetivo de Heráclio era preservar a doutrina das duas naturezas, mas encontrar a unidade de Jesus Cristo em algum outro aspecto além do humano. Lá pelo sétimo século, as linhas já haviam se endurecido a ponto de a teologia não ser o verdadeiro problema da separação dos xenoficistas, mas seria cínico dizer que a teologia não foi importante. Sérgio, patriarca de Constantinopla, defendia a fórmula uma energia, funcionamento ou atividade, empregando uma linguagem que se encontrava em Cirilo, Pseudo-Dionísio e Severo, para representar a unidade das duas naturezas de Jesus Cristo. Sofrônio, um monge palestino que em 634 se tornou patriarca de Jerusalém, opunha-se à fórmula dizendo que o mononergismo, uma energia, era a renascença dissimulada do monofisismo. Ele explicava que havia um agente funcional que realizava duas operações segundo a natureza apropriada. Tanto Sérgio como Sofrônio escreveram para o Papa Honório, que aconselhou contra o uso de uma energia, mas em sua própria exposição afirmou que Jesus possuía uma vontade. Honório presumivelmente estava falando concretamente do ato de desejar, e não teoricamente de quantas volições haviam em Jesus, mas sua sugestão foi tomada por Sérgio no sentido teórico. Heráclio promulgou a Equetes, escritas por Sérgio em 638, proibindo a discussão sobre uma energia, mas confirmando uma vontade, monotelismo.
O último em uma série de compromissos, o Enótico, o Neocalcedonianismo, os 3 capítulos, objetivando a reconciliação dos calcedonianos com os xenoficistas. Isso fracassou em conciliar os xenoficistas, entretanto, e apenas conseguiu dividir os calcedonianos. O Papa João IV condenou Honório e a controvérsia monotelita causou cisma entre Roma e Constantinopla entre 646 e 681. O imperador Constâncio II, em 648, emitiu o Tipos, proibindo a discussão sobre as volições de Jesus. O ambicioso Papa Martinho I, em um sínodo em Roma em 649, proclamou a doutrina das duas volições em Jesus e condenou Honório e Sérgio. Máximo Confessor, um dos maiores teólogos e mestres espirituais da Igreja grega, era o principal defensor das duas volições em Jesus. Máximo havia fugido para Roma quando foi banido pelo imperador oriental, o qual também enviou o Papa Martinho para o exílio em Crimeia. A posição de Máximo era que existe um que deseja e o mesmo não pode realizar duas volições contrárias. É impossível que a vontade humana de Jesus Cristo, a qual é uma vontade verdadeiramente humana, porém deificada como a plenitude de sua humanidade, não concordasse com a vontade divina. Essa teologia era a base da espiritualidade de Máximo. Jesus Cristo cura a nossa liberdade para que a imitação de Cristo traga uma submissão voluntária à vontade de Deus. Em sua mistagogia, Máximo traçou uma comparação entre o seu templo, o universo, a alma humana e a liturgia. O templo, com seu santuário reservado para os sacerdotes e a nave para todos os fiéis, é uma imagem do universo, dividida entre o mundo espiritual invisível e o mundo corpóreo visível. É também uma imagem da alma que consiste de duas forças, intelecto e vitalidade. Cada ato da liturgia, com suas duas partes da palavra e do sacramento, marcado pela primeira entrada do sacerdote no templo e pela segunda ou grandiosa entrada do sacramento santo, é símbolo de algum aspecto da fé cristã. Os teólogos monotelistas eram os patriarcas Ciro de Alexandria, Pirro de Constantinopla e Macário de Antioquia. Eles declararam que a vontade é uma questão de pessoa e não de natureza, já que Calcedônia havia dito que Jesus Cristo é uma pessoa. A vontade daquela pessoa é a vontade do Logos. O resultado foi uma psicologia teológica. A natureza humana de Cristo se tornou meramente um instrumento passivo que a atividade e a vontade divinas usam, desprovida de qualquer iniciativa própria. A visão monotelita colocava o princípio da atividade humana do Salvador na palavra divina. Ciro de Alexandria instituiu uma perseguição no Egito contra a igreja cópita, enofisista em sua teologia, em nome da causa melquita imperial, que apoiava a posição de uma vontade. Essa perseguição foi muito infeliz, pois afastou do imperador a maior parte da população egípcia na véspera da conquista árabe. O imperador Constantino IV tentou remediar as relações tensas entre Roma e Constantinopla. O Islã havia dominado completamente as províncias orientais, então parecia mais importante apaziguar Roma do que os xenoficistas. Ele convocou o Sexto Concílio Ecumênico. Constantinopla III também foi chamado de Primeiro Concílio Trulano, porque a assembleia foi no pavilhão Trulo, sala abobadada. O Papa Ágato era o novo leão por trás das decisões do concílio, e Máximo fornecia as bases teológicas. Os monotelistas estavam dispostos a dizer, no lugar de uma vontade ou energia, uma vontade hipostática e uma energia teândrica, divina humana. Essa teria sido uma boa teologia no reinado de Justiniano, mas não foi aceita por aqueles comprometidos com a linguagem das duas vontades. Assim, a teologia de Constantinopla III foi outra vitória romana. O concílio condenou Sérgio, Ciro, Pirro, Macário e Honório.
O mesmo preservou a unidade em Jesus Cristo, afirmando que a vontade humana se submeteu à vontade do Logos. Os quatro concílios cristológicos podem ser interpretados como a representação do movimento de um pêndulo entre as ênfases da escola de Alexandria, a unidade de Cristo, e a de Antioquia, a dualidade de Cristo. Uma ênfase alexandrina em Éfeso, Antioquina em Calcedônia, Alexandrina novamente em Constantinopla II e Antioquina outra vez em Constantinopla III. Os católicos romanos têm defendido a ortodoxia de Honório e, assim, a infalibilidade papal, com diversas explicações. Primeiro, ele usou uma vontade em um sentido moral e não físico. Segundo, a opinião dele era privada e não exposta ex cátedra. Terceiro, o concílio estava errado em atribuir a ele o mesmo ponto de vista dos outros condenados, e por causa de seu descuido o uso de linguagem, ele foi condenado juntamente com os outros. Quarto, o nome de alguém foi substituído pelo dele em ações falsificadas do concílio. Em qualquer explicação, mesmo que a infalibilidade fosse tecnicamente salva, Honório provou não ser um guia teológico seguro nas controvérsias de sua época. Os cristãos sírios do Líbano mantiveram um ponto de vista monotelita e afastaram-se. Eles ficaram conhecidos como os Maronitas, segundo o nome de um eremita, Maro do IV, V século, mas na verdade fundados por São João Marom, VII e VIII século. Durante o exílio do patriarca da Antioquia em Constantinopla, na primeira década do VIII século, os cristãos libaneses começaram a praticar a prática de eleger seus próprios patriarcas. Mais tarde, aceitaram a posição das duas vontades e, desde o século XII, tem sido uma igreja uniata com Roma. Isto é, uma igreja que preserva seus próprios costumes e liturgias, mas em comunhão com Roma. Muitos monges bizantinos e clérigos fugiram do Islã e dos imperadores monotelistas para o Ocidente e levaram consigo a arte bizantina, disciplina monástica e liturgia. Entre esses estava Teodoro de Tarso. Entre as práticas devocionais que se espalharam para o Ocidente estava a veneração na cruz. Em contraste com a vitória teológica de Roma em Constantinopla III, sua sequela foi a derrota de Roma, uma derrota ainda maior do que foram os cânones na organização da Igreja em Calcedônia, já que nem o quinto ou sexto concílios ecumênicos haviam estruturado cânones disciplinares. Justiniano II convocou o segundo concílio trulano, também conhecido como Concílio Quinto-Sexto, em respeito à legislação canônica. Essa assembleia completamente oriental, não reconhecia por Roma, aprovou 102 cânones. Entre as decisões que se diferenciavam da prática ocidental estava a renovação do 28º Cânon de Calcedônia, que dava a Constantinopla privilégios iguais aos da antiga Roma, permitindo aos diáconos e presbíteros que se casassem se o casamento fosse contraído antes da ordenação. A exigência de celibato para bispos significava que os bispos eram retirados dos monges, resultando em monges governando a igreja. Renovando a proibição de comer sangue, proibindo a representação de Jesus Cristo como cordeiro, depreciando o Logos que se havia tornado um homem, não um animal, e ilustrando a sacralização superior da Igreja Oriental em relação à arte religiosa. Proibindo o jejum no sábado na quaresma, exceto no grande sábado, e rejeitando o acréscimo teopasquita do triságio, a liturgia. Ao estabelecer o código disciplinar para a Igreja Bizantina, esse concílio confirmou as práticas que deveriam formar uma barreira contra a união com a Igreja Ocidental. 2. Paulicianos. As fontes bizantinas dizem que o fundador de Paulicianos foi certo Constantino da Armênia, no sétimo século, que adotou o nome de Silvano. Essas fontes atribuem uma doutrina maniqueísta, dualista e uma cristologia docética aos paulicianos, que, aliás, adotaram esse nome do apóstolo Paulo, ou mais provavelmente de Paulo de Samosata, no terceiro século.
As fontes armênicas não são tão explícitas nos detalhes históricos, mas indicam que o movimento estava ativo na Armênia um século antes de ser conhecido pelos escritores bizantinos. Algumas características do grupo podem ter sido encontradas entre os cristãos armênicos primitivos. Os paulicianos uniram-se aos muçulmanos contra o império, mas foram favorecidos pelos imperadores iconoclastas. A chave da verdade, de origem medieval, talvez entre o sétimo e o nono séculos, contudo conhecida de um manuscrito armênico datado de 1782, parece ser uma autêntica fonte pauliciana e traz uma perspectiva diferente sobre as crenças desse grupo. As doutrinas apresentadas incluem a unidade de Deus, a humanidade e a adoção de Jesus. A importância do batismo para Jesus e para o crente, não batismo infantil, a rejeição dos sacramentos e da hierarquia de outras igrejas, a rejeição do ascetismo, do culto aos santos e da adoração a imagens, incluindo até o uso simbólico da cruz. E a afirmação de que Maria não permaneceu virgem. Eles afirmavam que eram os verdadeiros cristãos e só eles possuíam a fé apostólica. Exceto pelas doutrinas de Deus e Cristo, essas posições são confirmadas pelas fontes bizantinas. Parece que por volta do século IX houve uma divisão dos paulicianos. Um grupo no Bizâncio adotou a posição dualista docética. Esse grupo ocidental era aquele conhecido pelos polêmicos bizantinos e influenciaram o Bosgomilo nos Balcãs, as quais seguiam o ponto de vista dualista maniqueísta. A acusação do maniqueísmo contra os paulicianos, como um todo poder ter contido uma referência especial à iconoclastia, porque se entendia que o dualismo fornecia uma base teórica para a rejeição das imagens. A chave da verdade preservou a posição de outro grupo na Armênia, que permaneceu mais próximo das doutrinas primitivas. Sua semelhança com Paulo de Sassoma, juntamente com a influência síria do cristianismo da Armênia, não requer uma proveniência direta de Paulo de Sansomato, mas pode sugerir que esse nome foi dado a partir da aceitação de uma cristologia adocionista similar. 3. O impacto do islamismo. Durante a época do imperador Heráclio, surgiu outra força de significado histórico mundial, o islamismo. Na ocasião da morte de Heráclio, tanto a Pérsia como o Bizâncio estavam severamente enfraquecidos pelas invasões muçulmanas da Arábia. No final, a igreja perdeu 3 patriarcados, Jerusalém, Antioquia e Alexandria, e muitos cristãos no Oriente viviam sob o islamismo. Sua influência ainda se sente em igrejas orientais modernas e, em menor grau, sua influência permanece no Ocidente, na Península Ibérica e, portanto, na América do Sul. Para antecipar o próximo capítulo, notamos que o sucesso do islamismo ao sul e ao leste do Mediterrâneo não só enfraqueceu o Império Oriental e quebrou a unidade do mundo mediterrâneo, mas também produziu uma mudança política e cultural no Ocidente. Conclusivamente, o sucesso do islamismo criou circunstâncias das quais o reino franco chegou ao domínio e o papado começou a procurar, no norte e no oeste, o apoio político dos francos e um meio de desenvolver-se como um Estado independente. A. Maomé e sua base cristã. Muitos árabes haviam se convertido a alguma forma do cristianismo. No sul da Arábia, por exemplo, os imiaritas eram cristãos, contra os quais houve uma insurgência nativa em Najirã em 523, que produziu pelo menos 200 mártires. A forma enofiscista síria e nestoriana na Pérsia de cristianismo foram alienadas da ortodoxa bizantina e frequentemente pensava na balança em favor da conquista islâmica na Palestina, Síria e Mesopotâmia. Muitos povos árabes haviam permanecido pagãos e Maomé propôs-se a convertê-los. Maomé casou-se com uma viúva rica que morreu em 595, deixando somente filhas. Ele trabalhava em caravanas de camelos e, desta forma, entrava em contato com judeus e cristãos. Em 622, ele se mudou de Meca para Medina. Essa mudança, a Hégira, marca o ano 1 do calendário muçulmano.
O Alcorão mostra algum conhecimento das crenças e dos costumes cristãos. Alguns são reprovados, como imagens religiosas e o monasticismo. O Alcorão conhece principalmente mosteiros e não igrejas. Alguns são mal interpretados, como a Trindade consistir no Pai, na Virgem Maria e no Filho. O credo do islamismo afirma: ó você que acredita em Alá e em seu mensageiro Maomé e no livro Alcorão, que ele enviou pelo seu mensageiro, e em seu livro a Bíblia, que ele enviou anteriormente. Qualquer que não acredite em Alá, em seus anjos e em seus livros e em seus mensageiros, e no último dia já se desviou muitíssimo para o erro. Acreditar significa submissão, que é o significado de islamismo, e muçulmano é aquele que se submete. De acordo com Maomé, o monoteísmo rigoroso não permitia nem filho nem espírito. O anjo Gabriel supostamente entregou o Alcorão a Maomé, que é o apóstolo ou profeta de Alá. O Alcorão, com o tempo, foi suplementado pela tradição hadite, pelo costume sunna e o consenso ijma. O Antigo e o Novo Testamentos tinham seu lugar. Portanto, judeus e cristãos, como povos do livro, eram mais conceituados do que os pagãos. Jesus era considerado um profeta anterior, mas o entendimento sobre ele era bem docético. O monoteísmo radical do islamismo, a moralidade estrita, a lista simplificada de deveres, oração diária, jejum durante o mês de Ramadã e a peregrinação a Meca, e o zelo fanático apelavam a muitos. B. Expansão muçulmana. Depois da Batalha de Jarmuk, em 636, os muçulmanos marcharam para Jerusalém. O patriarca da cidade mostrou o Monte Moriá como cenário onde Abrão intencionava sacrificar Isaac. Aos conquistadores, que eram considerados por muito como os libertadores do jugo do domínio bizantino. A Antioquia caiu em 638. A Alexandria foi, de certo modo, mais difícil de ser conquistada, caindo em 641, depois que os árabes haviam tomado Babilônia no Oriente. A Armênia foi conquistada em 654 e a região da Geórgia submeteu-se voluntariamente ao domínio árabe. Cartago, o último vestígio da resistência bizantina na África, caiu em 697, e em 709 todo o norte da África estava nas mãos dos muçulmanos. Diferentemente da situação nos países do Oriente Médio, o cristianismo no norte da África desapareceu completamente. Diversos fatores poderiam estar em ação. Semelhanças de culturas entre os muçulmanos e as populações púnicas e berberes da África do Norte, as diferenças sociais e econômicas entre os povos romano-bizantinos e a população nativa, a grande divisão entre os donastistas e os católicos, e especialmente a visão vândala de Cristo como um chefe divinizado e que não oferecia nenhuma alternativa forte à visão muçulmana de Maomé. Da África do Norte, os muçulmanos espalharam-se para a Espanha, controlando a maior parte da península já em 711 e tomando Toledo no ano de 712. A expansão norte dos Pirineus foi marcada pela derrota dos invasores por Carlo Martel entre Tours e Poitiers em 733, tradicionalmente datada de 732. O século de maior expansão muçulmana está claramente demarcado pela morte de Maomé em 632 e a derrota de Tours em 733. Como foi sugerido acima, o islamismo era frequentemente recebido como uma força libertadora contra o imperador bizantino. A rápida expansão do islamismo nas terras onde o cristianismo havia inicialmente criado raízes, Palestina, Síria e Egito, demonstra quão superficial o cristianismo havia se tornado. O povo havia sido atormentado por controvérsias doutrinárias e sectarismo. O cristianismo de muitas pessoas estava ligado às antigas práticas e crenças pagãs, orações aos santos, reverência a Maria e o uso de amuletos e outras características de magia. Quando os muçulmanos chegaram dizendo que Maomé era o último dos profetas, muitas pessoas aceitaram a nova religião. O monoteísmo ético purificado e a oposição a práticas supersticiosas e representações pictóricas pareciam representar o ideal religioso mais elevado.
O islamismo inicialmente não fazia nenhum esforço para converter cristãos não árabes, e não há evidência de destruição de templos até o IX século. Os conquistadores destruíram imagem nas igrejas. À medida que a burocracia dos governantes árabes desenvolvia-se, impostos e indenizações eram exigidos dos cristãos. Além das cargas tributárias, os cristãos não podiam ocupar certos cargos nos governos. A educação e a experiência de muitos cristãos, todavia, tornou-se indispensáveis para os novos líderes. Foi assim, especialmente no Egito, mas também em Bagdá, onde os estudiosos nestorianos que dominavam o grego, o sírico e o árabe traduziram as obras filosóficas e científicas gregas para o árabe. Não obstante, o apoio popular ao cristianismo começou a desaparecer. Somente metade das igrejas em algumas regiões estava em uso. No início do 8º século, havia uma enorme pressão sobre a igreja do Próximo Oriente. Alguns focos de cristianismo deixados no Oriente, entretanto, têm perdurado até hoje. C. A resposta cristã ao islamismo. Quando os apologistas cristãos começaram a responder ao islamismo, eles ofereceram 3 mutuamente exclusivas explicações para o fenômeno da expansão dessa nova religião. 1. O islamismo era uma heresia cristã. Existiam pontos suficientes em comum com sua estrutura de fé: monoteísmo, revelação profética, julgamento e vida após a morte, para tornar isso plausível. 2. O islamismo era o juízo de Deus pelas deficiências da igreja. Sempre há deficiências suficientes na vida cristã dos fiéis para tornar isso uma explicação para os infortúnios. 3. O islamismo era uma imitação demoníaca da verdadeira religião. Os primeiros apologistas cristãos haviam usado esse argumento para explicar similaridades entre o cristianismo e as religiões misteriosas pagãs. Podemos identificar 3 estágios na resposta cristã ao islamismo. A primeira resposta era ver o islamismo como um castigo para os pecados dos cristãos, número 2 acima, e dizer que se um número suficiente de cristãos se arrependessem, a praga iria embora. A segunda resposta, começando no final do 7º século, promoveria uma explicação apocalíptica do islamismo. Sua chegada precedia o fim do mundo, e logo os muçulmanos iriam experimentar piores aflições do que as que eles infligiam. Somente cerca de 100 anos depois do aparecimento do islamismo foi que os escritores cristãos começaram a enganjar-se em sérias polêmicas contra o islamismo, a terceira resposta ao islamismo. O primeiro escritor a articular o caso cristão em árabe foi Teodoro Abucara, cuja obra era mais designada a impedir que os cristãos fossem influenciados pelo islamismo do que tentar converter os muçulmanos. 4. Controvérsia iconoclasta. A controvérsia iconoclasta, quebra das imagens, isto é, destruição de figuras, foi provocada em parte pela resposta à oposição do islamismo contra as imagens. O debate dizia respeito ao figurativismo de Jesus Cristo, entre outras pessoas, especialmente do divino em Cristo, de forma que os argumentos cristológicos que foram usados transformarão a questão inteira em o epílogo das controvérsias cristológicas. A primeira fase da iconoclastia durou de 726 a 787. O esforço foi reavivado de 815 a 843. A controvérsia tocou no nervo da piedade popular, pois a forma mais significante da devoção oriental havia se transformado no culto às imagens sagradas ou ícones. A palavra grega significa figuras e não estátuas, que figuravam Jesus Cristo, Maria, os santos e os anjos. A arte cristã já havia surgido no início do 3º século. Isso foi basicamente simultâneo com a primeira evidência da arte pictórica judaica, portanto, a teoria de que o cristianismo herdou uma tradição de iconografia religiosa das sinagogas helenatizadas tem falta de evidências. A mais antiga arte cristã distinta representava cenas da Bíblia. Era decorativa, mas alguns diziam que ela ajudaria no ensino. A arte funerária pode também ter serviço para reforçar o caráter sagrado dos monumentos. As marcas de devoção às imagens aparentemente evoluíram das marcas do respeito prestado aos retratos
oficiais dos imperadores reinantes durante o império anterior. Esses retratos eram considerados substitutos da presença do imperador. Então, os mesmos sinais de respeito devidos ao imperador eram demonstrados aos seus retratos. Cortinas quando eles partiam, prostração diante deles, queima de incenso, iluminação de velas ao lado deles, carregando-os em procissão solenes. As primeiras imagens cristãs a serem envolvidas com essas marcas de culto foram os retratos de indivíduos venerados como santos enquanto ainda estavam vivos. O culto às imagens foi inicialmente evidenciado durante o V século e tornou-se repentinamente popular durante a segunda metade do VI século e no VII. A reserva que os líderes da igreja, como Epifânio e Agostinho, haviam demonstrado em relação às primeiras imagens no final do IV século, agora havia desaparecido. As figuras forneciam uma representação mais concreta e direta da presença das forças espirituais. A oração, a fé e a esperança eram dirigidas para além do símbolo à pessoa ou ao ministério ali representado. Mas a imagem em si tornou-se um objeto de veneração, possuindo seu próprio poder de intercessão ou até propriedades miraculosas. A atribuição de milagres a objetos relacionados aos locais da santa peregrinação e a crescente devoção a Maria forneciam precedentes para atribuir poderes miraculosos e intercessão às imagens. Leão III, o Isauro ou Sírio, foi um imperador militar que se dedicou a fortalecer as fronteiras contra as ameaças ideológicas e militares do islamismo. Uma de suas primeiras realizações foi expulsar os árabes de Constantinopla em 717 a 718, não muito antes de Carlos Martel detectar a presença deles no Oriente. Relata-se que ele disse: "Sou sacerdote e rei", uma visão com um longo precedente no Oriente. Entre 721 a 722, o imperador Leão III decretou a conversão forçada dos judeus, um decreto que foi repetido por imperadores posteriores, todos sem sucesso. Em 726, ele publicou um código de lei que tornava culpáveis ambas partes envolvidas em um adultério. Tornou o noivado um compromisso vinculativo e impôs a mutilação como uma punição simbólica para certos crimes. As bases para a oposição de Leão às imagens nas igrejas são muito questionadas, e a iniciativa pode ter vindo do bispo da Ásia Menor. Possíveis influências incluem: primeiro, aqueles que atribuíam o sucesso do islamismo à idolatria dos cristãos. Segundo, aqueles que esperavam que um cristianismo purificado converteria os muçulmanos e os judeus. Terceiro, as associações paulicianas em seu histórico. Ou quarto, o desejo de Leão de controlar a igreja ao enfraquecer os mosteiros poderosos, onde os monges faziam ícones e o vendiam por um alto preço aos peregrinos. Após declarar sua oposição às imagens em 726, Leão III publicou um edital contra elas em 730 e depôs o patriarca Germano por resistir à sua regra. O maior apoio em favor das imagens vinha dos monges. O Papa Gregório III opôs-se ao imperador em 2 sínodos sediados em Roma em 731, e Leão III respondeu suspendendo a jurisdição papal da Ilíria, do sul da Itália e da Sicília. O imperador Constantino V era um adversário do culto aos santos e também das imagens religiosas. Ele convocou e participou ativamente de um sínodo que se reuniu em Iéria, um palácio imperial do outro lado de Bósforo de Constantinopla, em 754. Os iconoclastas consideraram-no o sétimo concílio ecumênico, mas o único patriarcado representado foi o de Constantinopla. Tanto os iconáclas como iconodulistas, aqueles que veneram ícones, concordaram que o que há de divino em Jesus Cristo não poderia ser representado por imagens, apesar de Jesus Cristo possuir 2 naturezas. Os iconoclastas defendiam a ideia de que representar a natureza humana de Jesus significava cometer heresia nestoriana, uma vez que dividiria Cristo, ao passo que representar ambas suas naturezas seria algo que contrariaria a sua distinção, monofisismo, e transformaria a divindade em uma imagem. Adorar imagens seria o mesmo que adorar a natureza humana, arianismo.
Os iconodulistas respondiam que não representar Jesus Cristo era monofisismos. Esses argumentos ilustram o ato de debater novas questões com base em erros já condenados. Argumentando contra as imagens de Maria e dos santos, os iconoclastas afirmavam que não seria possível descrever suas virtudes. Por isso, imagens de qualquer tipo consistiriam em vaidade. Outros pontos de argumentação levantados pelos iconoclastas aludiam ao fato de que a única imagem verdadeira de Jesus Cristo seria a Eucaristia ou de uma pessoa santificada, que a imagem mais perfeita seria a do próprio imperador, santificado por seu ofício, e que os primeiros pais da igreja, como Eusébio de Cesareia, haviam dito que não seria possível ter uma imagem de Cristo. Os defensores das imagens usaram argumentos articulados de maneira mais eficaz por João Damasceno, um árabe cristão que escrevia em grego. João descendia de uma família cristã que se tornou hereditariamente incumbida de coletar impostos para os governantes muçulmanos. Ele sucedeu seu pai nesse trabalho, mas posteriormente se tornou um monge no mosteiro de São Sabas, na Palestina, onde foi ordenado padre e dedicou sua vida à espiritualidade e à produção literária. Fora do alcance do Império Bizantino, ele estava a salvo de represálias por parte dos governantes iconoclastas. João Damasceno foi o teólogo com maior envergadura sistemática e de abrangência na Igreja grega desde Orígenes. Sua obra mais importante é Fonte de Conhecimento, cuja terceira parte, sobre a fé ortodoxa, oferece um excelente resumo a respeito dos ensinamentos dos pais da Igreja gregos no que tange às principais doutrinas cristãs. Ele também produziu homilias, hinos e um comentário sobre Paulo. Em 3 apologias contra aqueles que atacam imagens divinas, João Damasceno aborda essa questão sob diversos ângulos. 1. É impossível e ímpio representar Deus em uma imagem, uma vez que ele é espírito puro. Mas Jesus Cristo, a Virgem, os santos e os anjos que aparecem aos seres humanos podem sim ser representados. A Bíblia proíbe apenas ídolos. 2. É admissível criar imagens. A proibição do Antigo Testamento às imagens não era absoluta, uma vez que algumas imagens são apresentadas no texto, por exemplo, a dos querubins sobre o propiciatório e outros adornos do templo. Além disso, não vivemos hoje sobre a lei do Antigo Testamento. Ao encarnar, Deus nos instruiu a tornar sua imagem pública. João define a encarnação como argumento central de sua defesa das imagens, elevando o debate do patamar de uma questão que envolve somente práticas relacionadas à piedade a uma questão de ortodoxia doutrinária. 3. Uma vez que os seres humanos são criados como corpo e alma, os sentidos físicos são importantes para o conhecimento humano do divino. Há imagens por toda parte. Os próprios seres humanos são imagens de Deus. A tradição da Igreja permite a existência das imagens, e isto basta sem a Bíblia. 4. É lícito venerar imagens. A matéria em si não é algo mau. Existem diferentes tipos de adoração. A verdadeira adoração deve ser dirigida a Deus, mas outros podem ser honrados. 5. Finalmente, existem vantagens em relação às imagens e à sua veneração. Elas nos ensinam a recordar os dons divinos, estimulam a piedade e tornam-se instrumentos da graça. Apesar dos argumentos de João Damasceno, os imperadores afastaram os iconodulistas de suas posições de poder e deram início a uma perseguição ferrenha. Muitas obras de arte em prédios de igreja anteriores ao século VIII foram destruídas. Constantino V tomou medidas enérgicas contra monges, os principais portas-vozes do valor das imagens, secularizando suas propriedades e obrigando-as a se casarem com freiras. Muitos deles acabaram fugindo para o Ocidente. Algumas das melhores formulações da independência da Igreja, argumentando que o imperador não era o seu mestre, foram feitas em cartas aos papas. Em um momento posterior, os iconoclastas determinaram por selar a sua própria derrota ao recusar-se a conceder às imagens de Jesus Cristo a mesma referência que dedicavam às imagens do imperador. A reação contra o iconoclasmo finalmente foi instituída após o final do reinado de Constantino V. Primeiro, o imperador Leão IV abrandou sua política em relação ao assunto e, em seguida, sua viúva Irene estabeleceu uma reversão completa. Irene era uma governante cruel, chegando mesmo a cegar seu próprio filho Constantino
Constantino VI em 797, mas foi sincera em sua ação de venerar imagens. Irene foi deposta em 802, mas antes de isso acontecer, ela conseguiu promover o Sétimo Concílio Ecumênico Nicéia II, presidido pelo patriarca Tarásio, que apoiou a posição iconodualista, a qual foi ratificada por legados papais enviados pelo Papa Adriano I. Esse concílio declarou o anterior, em 754, herético. O decreto-chave do Segundo Concílio de Nicéia faz uma distinção entre a honorável reverência, que pode ser dedicada às imagens, e a verdadeira devoção, que diz respeito unicamente a Deus. Imagens de caráter santo para a honorável reverência, estejam elas registradas em mosaicos, pinturas ou outros suportes, devem ser reconhecidas e reverenciadas da maneira devida, mas não da mesma maneira que se dá a verdadeira devoção de fé, que diz respeito exclusivamente à natureza divina. Decreto do Segundo Concílio de Nicéia. Além disso, havia uma distinção entre a imagem e aquilo que era adorado. A defesa teológica das imagens, no entanto, tornou-as ainda mais providas da essência divina que residia em alguns dos ídolos do paganismo. O Segundo Concílio de Nicéia argumentou que isso era verdade, porque uma imagem participa da natureza daquilo que ela representa, porque a honra que é dedicada à imagem passa para aquilo que a imagem representa. E quem reverencia a imagem, reverencia nela o elemento representado. Decreto do Segundo Concílio de Nicéia. Em outras palavras, as imagens tornam-se Deus conosco em forma visível. No entanto, no imaginário das pessoas, nem sempre a distinção era honorável reverência e verdadeira devoção. Observa a distinção teológica. Essa é uma verdade que se mantém com o passar do tempo. A rejeição do concílio ao passado anicônico da Igreja incluía a exclusão da opção de ser judeu messiânico mediante a exigência de que convertidos judeus abdicassem de seus costumes judaicos. A última fase da controvérsia iconoclasta iniciou-se em 814, quando Leão V, o armênio, implementou novamente uma política iconoclástica. A oposição a ele partiu de Nicéforo, patriarca de 806 a 828, e Teodoro, líder do mosteiro de Estude em Constantinopla, um excelente representante do monoquismo grego, que legislou em prol de um modo de vida para monges e fez de Estude um mosteiro urbano influente na capital. A segunda fase da controvérsia trouxe maior erudição e profundidade filosófica ao debate. Um concílio em 842 reafirmou as decisões de Nicéia II, e essa vitória para as imagens foi celebrada pelas igrejas ortodoxas no primeiro domingo de Quaresma como o triunfo da ortodoxia. As imagens haviam percorrido um longo caminho desde a sua utilização inicial na decoração, instrução e como instrumento para a devoção religiosa e a espiritualidade até se tornarem objetos de veneração. E note-se, a controvérsia iconoclasta no Oriente se referia apenas às pinturas. Estátuas eram consideradas idólatras. No Ocidente, não existia esse tipo de alimentação, embora algum tempo antes tivesse havido uma considerável produção de imagens. A veneração a imagens ocupava um lugar secundário na Igreja Ocidental, pois considerava-se a imagem o intermediário, uma modalidade de adoração em relação ao objeto representado e, por isso, recebia uma veneração relativa, enquanto no Oriente a imagem recebia uma veneração direta, uma vez que era completamente assimilada ao objeto representado. Como resultado da controvérsia iconoclasta, a arte tornou-se no Oriente uma competência eclesiástica e sujeita à definição dogmática. As decisões de Nicéia II conferiram a ícones uma áurea dada anteriormente às relíquias dos santos. Essas, no entanto, não foram negligenciadas, já que Nicéia II estabeleceu que as relíquias de santos fossem colocadas no altar durante a consagração de uma igreja. No desenvolvimento posterior da história, a arte experimentou um desenvolvimento mais livre no Ocidente do que no Oriente, onde foi limitada por restrições teológicas. A vitória dos ícones também foi uma vitória para os monges na igreja grega. O monaquismo tornou-se o padrão para que se entendia como vida cristã. Os monges não apenas se consideravam aqueles que se haviam renunciado ao mundo, como também aqueles que definiriam as normas da igreja, sua doutrina e sua vida espiritual. Entretanto, a união entre igreja e Estado,
continuou a dar ao imperador, na posição de representante teocrático, enorme influência sobre a Igreja. Os acordos entre a Igreja e o Estado na prática garantiram ao Estado uma proeminência característica sobre a Igreja e promoveram o tradicionalismo na sociedade. A Igreja Ortodoxa considera ecumênicos apenas 7 concílios, e assim as declarações oficiais de sua doutrina são consideradas encerradas. Como se pode perceber pelas discussões em relação à controvérsia iconoclasta, a tradição consagrada nos concílios ecumênicos e o consenso dos primeiros pais da Igreja são pela autoridade da ortodoxia, pois estes fornecem o critério para não haver desvio na interpretação da Bíblia. Quinto, o cisma Fociano. Fócio foi um erudito, um hábil político e também uma pessoa cativante, que serviu 2 vezes como patriarca de Constantinopla. O patriarca Inácio, que renunciou ou foi deposto em 858, e Fócio, um leigo e primeiro secretário do imperador Miguel III, e Ébrio foi eleito para sucedê-lo. Os detalhes da situação ilustram os cenários de realidade prática enfrentados pela Igreja Bizantina. Inácio havia recusado a comunhão com César Bardas, tio do imperador, devido à sua vida imoral e por isso foi afastado do cargo. Fócio foi ordenado por um bispo que havia sido suspenso por Inácio, cujos seguidores declararam Fócio privado da função e excomungado. Os partidários de Fócio responderam na mesma moeda. O Papa Nicolau o Grande enviou legados para investigar a situação. Excedendo seus poderes e passados um julgamento que o Papa tinha reservado para si, os legados confirmaram a deposição de Inácio, que, por sua vez, recusou-se a reconhecer a competência deles. O Papa depôs seus legados e deflagrou Fócio privado do ofício. Em uma enclínia de Fócio em 867, queixou-se da instrução de missionários romanos na Bulgária e de certas práticas da Igreja Ocidental. O jejum no sábado na quaresma, o celibato clerical e a recusa em reconhecer a validade da confirmação por sacerdotes gregos. No Ocidente, a confirmação era restrita ao bispo. Fócio também se opôs à orientação ocidental sobre a processão do Espírito Santo a partir do Filho, bem como do Pai, expondo assim a diferença entre a doutrina romana e a doutrina grega a respeito da Trindade. Uma vez que os romanos entendiam o princípio da unidade na natureza divina comum às 3 pessoas, enquanto os gregos viam a unidade do único Deus, o Pai. Um sínodo em 867 declarou o Papa deposto e excomungado. Basílio I assumiu o poder unificado em Constantinopla em seguida, ainda em 867, e restaurou Inácio como patriarca. Um sínodo em Constantinopla em 869 a 870, identificado pelos latinos como o Oitavo Conselho Ecumênico, excomungou Fócio e, ignorando o protesto dos legados papais, recebeu os búlgaros sob a jurisdição de Constantinopla. Quando Inácio morreu em 877 ou 878, Fócio novamente se tornou patriarca. O Papa João VIII estava disposto a aceitá-lo caso ele se arrependesse de sua conduta. Em um sínodo em 879 a 880, Fócio voltou a atrair os legados papais para o seu lado. E quando teve acesso a instruções papais, cuidadosamente omitiu a demanda por arrependimento. Ele foi, no entanto, reconhecido até mesmo pelo Papa. Em 886, o novo imperador, Leão VI, por razões políticas e por aversão ao seu antigo professor, depôs Fócio e colocou-o em um mosteiro. O cisma entre Roma e Constantinopla ligado a Fócio foi temporário e apenas dos vários que ocorreram nos primeiros séculos, mas trouxe à tona questões que determinaram uma ruptura final na comunhão delas. Fócio declarou os argumentos contra a doutrina ocidental sobre a processão do Espírito Santo, que se repetiria em discussões teológicas posteriores, e destacou algumas das diferenças de costumes entre as igrejas romana e grega. Ele se opôs à interferência romana no que considerou assuntos relacionados à esfera de influência de Constantinopla. No entanto, jamais chegou a ser inimigo implacável do primado de Roma, como muitas vezes foi identificado. A teoria grega do pentarquia, governo dos 5 patriarcas, não implica a primazia por parte de Roma até os séculos XII e XIII. O chamado cisma fociano era mais uma luta interna na igreja bizantina, para a qual Roma foi atraída, do que uma controvérsia entre Roma e Constantinopla. Fócio elaborou um código legislativo que proporcionou um guia completo
para as relações entre o imperador e o patriarca. O imperador deveria ser responsável pelo bem-estar do império, pela defesa da doutrina ortodoxa e por atuar como intérprete das leis. O patriarca, por sua vez, deveria atuar como único juiz em relação aos cânones e decretos conciliares da Igreja. Como teórico do poder imperial, Fóssil estabeleceu a posição que deveria governar a relação do poder político e os assuntos religiosos nos mundos bizantinos e eslavo. 6. O florescimento da Igreja Bizantina medieval. A cultura bizantina teve sua segunda idade do ouro, após a era de Justiniano no sexto século. No final do nono século até o século XI, associada à dinastia macedônica. O momento em que o Ocidente ainda estava culturalmente lutando na escuridão comparativa. Esse período foi marcado pelo reinado do imperador Basílio II, que reviveu o poder militar do Império Bizantino. Evidência dessa conquista bizantina pode ser encontrada na vida espiritual alimentada pelo misticismo, a produtividade literária e o florescimento da arte. A liturgia eucarística dominical continuou a ser ponto focal da vida eclesiástica e da espiritualidade. Além disso, 3 festas móveis destacaram o ano eclesiástico: Domingo de Ramos, Páscoa e Ascensão, Pentecostes. 9 festas fixas compõem o resto do calendário da Igreja: Anunciação de Maria, Natividade de Cristo, Epifania de Cristo, seu batismo, Hipapante, o encontro de Simeão e Ana com Maria, o menino Jesus, na apresentação deste último no templo, Transfiguração de Cristo, Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem, a Dormição da Virgem e a Exaltação da Cruz. As comemorações dos mártires preencheram o restante do ano eclesiástico. Durante o século VIII, um tipo de hino conhecido como contáquion foi substituído pelo cânon. O cânon consistia em parafrases de 8 ou 9 versos das 9 obras bíblicas que anteriormente ocupavam a liturgia. O modelo da estrofe abria o hino e definia sua melodia e ritmo. A devoção mariana floresceu. No IV século, Maria tornou-se um símbolo de vida virginal e no VI século a protetora das cidades. Mas no IX século tornou-se muito mais humana, como no destaque na literatura e na arte do tema Lamento da Mãe de Deus ao pé da cruz. Teodoro Estudita desenvolveu esse tema e o sermão sobre o Lamento da Virgem de Geórgio de Nicomédia, bispo a partir de 860. Na Sexta-feira Santa foi marcante. Ele foi o primeiro a desenvolver o tema da salvação a partir de um ponto de vista mariológico. Os elementos essenciais do culto dos santos foram desenvolvidos no IV e no V séculos, e por isso foram semelhantes nas igrejas ocidental e oriental. Relíquias, bem como ícones, eram lembranças tangíveis dos exemplos e dos poderes para ajudar que os santos ofereciam. As relíquias foram reconhecidas como capazes de proteger inimigos, trazer boas colheitas, proporcionar cura e operar outros milagres. A consagração de uma nova igreja requeria a colocação de relíquias de santos no edifício. Partes do corpo de um santo foram colocados em recipiente onde podiam ser exibidas para veneração no dia da festa em sua homenagem, enquanto pequenos fragmentos eram usados em filactérios pelo clero e por leigos. Hagiógrafos relataram que, com a morte de um homem considerado santo, multidões tentavam obter relíquias a partir de partes de seu manto e arrancando fios de cabelo de sua barba. Eram 3 os principais tipos de monaquismo praticados no mundo bizantino. 1. Grandes moteiros cenobíticos localizados perto das cidades. Estes foram envolvidos na vida da cidade, servindo como centros de culto e peregrinação, proporcionando hospitalidade a viajantes, cuidando dos doentes e dos idosos e ainda produzindo itens para uso diário, bem como objetos da arte sacra. 2. Eremitas ou solitários que se retiravam das cidades para uma vida de oração e ascetismo. 3. Uma pequena comunidade de eremitas que vivem longe das cidades sob a direção espiritual de um homem velho. Desde o VI e VII século, um processo típico havia emergidado, dando conta de um jovem monge que a. entrava em um cenobito, b. em seguida o chefe do mosteiro lhe permitia levar uma vida de acordo com seu próprio padrão de espiritualidade, sob a direção de um velho homem em uma colônia de eremitas, e C. Então, tornando-se experiente na sua espiritualidade, ele passava a viver em completa solidão.
Um caso especial de uma grande comunidade cenobita que se desenvolveu para além de uma cidade ocorreu nos Montes Athos, a península rochosa que se projeta ao mar Egeu a partir da costa nordeste da Grécia. Eremitas vivem ali desde o nono século, mas o monaquismo cenobita começou por volta de 961, quando o santo Atanásio construiu a Grande Laura e estabeleceu regras para os monges. A partir daí, outros moteiros foram estabelecendo naquela localidade. O Monte Athos tornou-se o principal centro do monaquismo ortodoxo. Duas ondas de influência estiveram presentes na civilização bizantina: o elemento ascético monástico do cristianismo e o elemento humanista da Grécia clássica. Ambas influências encontraram expressão na literatura e na arte do período bizantino medieval. A escritura cursiva ou em letra minúscula começou a substituir a escrita uncial, que são as letras maiúsculas, no nono século, começando pelos escritos religiosos, de modo que muitos dos manuscritos gregos da Bíblia que sobreviveram vêm do nono século e do século X. Grande parte da literatura produzida, consistindo em compilações, era de natureza secundária. No século IX, Fócio reuniu notas com base em suas amplas literaturas e sua biblioteca, valorizando a preservação do conteúdo de obras perdidas. No século X, Suídas compilou um léxico do grego ático, a solda, contendo sua gramática e uma biografia, bem como definições que hoje em dia ainda é consultado por lexicógrafos. Simeão Metafrasta desenvolveu a principal coleção de hagiografia bizantina, o Menólogio, que contava a vida dos santos organizadas pelo calendário litúrgico. No século XI, Miguel Picelo foi um historiador e entusiasta do renascimento da cultura clássica, especialmente a filosofia platônica. O teólogo mais criativo daquele período e maior dos místicos bizantinos foi Simeão, o novo teólogo. Sem grandes conhecimentos acerca da literatura teológica tradicional, Simeão deu prioridade à experiência interior diretamente revelada. A forma característica de seu misticismo foi a experiência da luz. Em várias ocasiões, ele teve visões de uma luz divina brilhante, que registrou em seus escritos. Os principais ensinamentos de Simeão envolveram a primazia de um pai espiritual para guiar o discípulo a uma experiência direta com Deus, e a importância, em meio às próprias lágrimas e à dor, de sentir a graça divina. A cultura bizantina do período macedônio tem sido descrita como apenas uma fina camada no topo da sociedade, mas os séculos X e XI nos deixaram mais manuscritos e mosaicos do que qualquer outro período. Essa foi uma fase de florescimento da arte bizantina medieval. Manuscritos iluminados, de Pátmos, Athos e outros centros monásticos. Esculturas de marfim e outras artes experimentaram um desenvolvimento esplêndido. Mas especialmente impressionante é a arquitetura, com a sua decoração em mosaico. Esta arte bizantina é definida pela dignidade herética e pela solenidade monumental. Muitos edifícios da igreja do século XI ainda podem ser vistos em Atenas, enquanto outros estão espalhados pelo mundo grego. Trata-se normalmente de pequenos edifícios em forma de cruz grega, como um sinal de mais, com os braços de igual comprimento, uma cúpula sobre o cruzamento, um nártex na extremidade oeste e uma das mais absides na extremidade leste. O padrão foi estabelecido pela Igreja do Palácio de Basílio I em 881, que já não existe. As construções das igrejas bizantinas refletiam uma imagem do cosmos, dando a impressão de que se encontravam penduradas. A cúpula representava o céu e o movimento era descendente, em direção à terra. Em contraposição às basílicas da igreja antiga, nas quais o movimento é para frente, como o tempo, e em contraste com as igrejas góticas posteriores do Ocidente, nas quais o movimento é para cima. Belíssimos mosaicos ou afrescos cobriam as paredes interiores em 3 zonas. Na cúpula estava o Cristo Pantocrator, todo-poderoso. Nos pendentes e outros lugares mais altos havia as cenas narrativas do ciclo festivo da igreja, representando a Terra Santa. E nas paredes inferiores, representando a terra, estavam representações individuais de santos. O segundo item em importância para a cúpula foi a abside, que muitas vezes representava Maria. Exemplos impressionantes de mosaicos bizantinos medievais na própria Grécia podem ser encontrados em Neanome, na ilha de Quios, e no ocidente em Dáfne, perto de Atenas, e São Lucas, a oeste de Delfos.
Duas tendências na arte bizantina são exemplificadas nesses dois últimos locais. Os mosaicos e afresco no moteiro de São Lucas apresentam cenas no estilo hierático, cenas rígidas e austeras, poses frontais e uma gama limitada de cores. O mosaico em Dáfne mostra a influência da arte clássica como retrato realista de figuras e peças de vestuário fluindo. A arte sacra bizantina em mosaico do período medieval encontra algumas de suas melhores representações remanescentes em Veneza e na Sicília, onde o Ocidente estava em contato com Bizâncio, e assim mosaicos bizantinos foram adotados. A Basílica de São Marco, em Veneza, onde influências artísticas bizantinas são evidentes na arquitetura e nos mosaicos, que datam do século XI ao XIV, oferece um dos melhores lugares para ganhar a impressão de uma igreja bizantina. Os governantes normandados da Sicília do século XII tomaram emprestada em grande escala a arte do mosaico bizantino, bem como a incorporação de influências árabes, e aplicaram na decoração da Capela Palatina em Palermo e das catedrais de Monreale e Carcefalo. O florescimento da civilização bizantina medieval teve uma contrapartida na Armênia, onde o primeiro terço do século X consistiu em uma idade de ouro intelectual e arquitetônico sob a dinastia Bragatune. Assim, somos levados a olhar para as fortunas de igrejas orientais fora de Bizâncio. 7. Expansão missionária. As missões à Europa Central, que converteram os eslavos e búlgaros ao cristianismo ortodoxo, foram de enorme importância para o futuro da Igreja Oriental. O imperador Miguel III, em resposta a um pedido do rei dos eslavos de Morávia, Rastilau, enviou em 864 dois irmãos, Constantino, mais conhecido pelo nome monástico que adotou no final de sua vida, Cirilo, e Metódio, como missionários a Morávia. Cirilo, nascido em Tessalônica, cresceu falando grego e a língua eslávia e aprendeu também as línguas semíticas, tendo sido aluno de Fócio. Ambos irmãos haviam servido a altos funcionários. Durante sua missão, veio a adaptação do alfabeto grego para a língua eslava, denominado mais tarde, em homenagem a Cirilo, um alfabeto cirílico, o qual foi aperfeiçoado na Bulgária, de onde se espalhou entre os povos eslavos do sul. Após a morte prematura de Cirilo, Metódio continuou. O trabalho de Cirilo e de Metódio é um exemplo do que veio a ser a política da Igreja Oriental, que foi organizar igrejas com base em linhagens étnicas e nacionais, levando a uma federação de igrejas autônomas com costumes diferentes, mas uma mesma doutrina e espírito. A prática romana em missões era diferente, insistindo nas mesmas linhas litúrgicas. O latim, que persistiu em todas as igrejas católicas romanas até a Constituição do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, 1963, e nos mesmos costumes. Cirilo e Metódio asseguraram o apoio papal para sua missão. Roma ganhou jurisdição na área e permitiu por um período a liturgia eslava, que foi bem acolhida na Bulgária e finalmente encontrou seu lar na Rússia. Essa antiga forma eslava de liturgia, no entanto, tornou-se cada vez mais distante da língua falada do povo. Havia cristãos entre os búlgaros desde o sétimo século, mas o cristianismo foi estabelecido na Bulgária durante o reinado de Boris. Ele optou por Constantinopla em detrimento de Roma, uma vez que seu patriarca estava disposto a reconhecer uma igreja autogovernada, de modo que em 870, um concílio em Constantinopla colocou a Bulgária sob sua jurisdição. Seu neto, César Simeão, criou uma cultura que era eslava na língua, mas bizantina em espírito. O primeiro bispo de língua búlgara foi Clemente de Ocrida, um discípulo de Metódio, que estabeleceu o monastério em Ocrida, atualmente na Macedônia, que se tornou um importante centro religioso. O patriarcado búlgaro foi instituído em 925. Assim, a Igreja da Bulgária se tornou a primeira igreja ortodoxa nacional fora do Império. O monastério de Hila, fundado no século X, tornou-se centro cultural da Bulgária. Os primórdios da conversão da Rússia acabou por trazer o maior número de fiéis para o rebanho ortodoxo. Os vikings ou escandinavos, que migraram para o leste entre o oitavo e décimo séculos, ficaram conhecidos como Rus. Eles penetraram no território da Rússia moderna, seguindo os rios Dnieper e Volga meridional, abrindo rotas comerciais com Bagdá e Constantinopla. Alguns se estabeleceram entre a população eslava, adotaram a língua eslava, tornaram seus governantes e deram seu nome ao povo nativo com quem eles miscigenaram-se.
Embora não houvesse atividade missionária anterior, o primeiro convertido que fazia parte da nobreza russa foi a rainha Olga na sua capital Kiev, na Ucrânia. O verdadeiro fundador do cristianismo russo, no entanto, foi seu neto, Vladimir, um libertino cruel que, no entanto, formalmente abraçou o cristianismo ortodoxo. Essa história está relatada em Crônica Primária Russa, segundo a qual Vladimir investiga o islamismo, o judaísmo adotado pelos czares vizinhos no século VIII, o catolicismo romano e a ortodoxia grega. Os três primeiros tinham características que lhe desagradaram. Sua delegação para Constantinopla trouxe de volta um relatório brilhante dos esplendores de Santa Sofia e da liturgia em que Deus parecia habitar na terra. Vladimir foi batizado em 6 de janeiro, Epifânia de 988, seguido por um batismo em massa do povo de Kiev alguns meses depois, na Páscoa ou em Pentecostes. Eventos comemorados em 1988 como o milésimo aniversário do início do cristianismo russo. Ele instituiu políticas que levaram a maioria de seu povo a se converter ao cristianismo ortodoxo por ocasião de sua morte em 1015. Apesar de adotar a forma grega do cristianismo, a Rússia não se apropriou da herança intelectual grega. No entanto, recorreu a muitos aspectos da tradição artística bizantina. Os laços com Constantinopla também foram mantidos no nível administrativo. A Igreja Russa foi, por muito tempo, administrada principalmente por gregos e o bispo metropolitano de Kiev era nomeado por Constantinopla. A capital mudou-se de Kiev no ano de 1299 e logo no início do século XIV estabeleceu-se em Moscou, que se tornou um patriarcado em 1589. Um dos filhos de Vladimir, Jaroslau I, o Sábio, avançou no sentido da independência da Igreja Russa de Bizâncio, codificando a lei russa, prevendo a tradução do direito canônico, construindo a Catedral de Santa Sofia em Kiev, recolhendo livros religiosos e abrindo escola. Inicialmente, o centro da espiritualidade ortodoxa russa foi o mosteiro de Kiev-Pertex, fundado por Antônio, que voltou à sua terra natal depois de algum tempo passado no Monte Athos. O cronista classificou seu trabalho desta forma. Muitos mosteiros foram de fato fundados por imperadores nobres e magnatas, com prata e ouro, mas eles não são como aqueles fundados com lágrimas, jejum, oração e vigília. Os húngaros e os eslavos ocidentais, boêmios, poloneses, croatas e eslovenos, ao contrário, permaneceram sob forte influência romana. A igreja jacobita na Síria não era bem localizada para o trabalho missionário. Apesar disso, a primeira metade do IX século foi uma idade de ouro para sua produção de literatura siríaca. Enquanto isso, a Igreja do Oriente estava fazendo jus ao seu nome, levando a mensagem cristã mesmo ao Extremo Oriente. De sua base da Pérsia, esses cristãos estavam dispostos a seguir as rotas comerciais abertas até o Oriente. Os membros foram enérgicos, os monges estavam prontos para o auto-sacrifício como missionários, a hierarquia era inteligente e foram empregados métodos eficazes que envolviam serviços educacionais e médicos. À medida que novas sedes episcopais iam sendo estabelecidas, a Igreja do Oriente também abria escolas, bibliotecas e hospitais. Estima-se que a Idade Média mais cristãos tenham dedicado sua fidelidade aos católicos de Seleucia Ctesifonte do que o patriarca de Constantinopla ou mesmo ao Papa em Roma. Em 775, esses católicos mudaram sua sede para Bagdá, a nova capital da dinastia abássida muçulmana. Grande parte dos progressos intelectuais no ambiente do califado abássida do VIII e do IX século se deu aos estudiosos cristãos dioficistas, são os nestorianos, que traduziam obras de ciência e filosofia grega para o siríaco e depois para o árabe. Um deles se encontra entre os grandes nomes da história da tradução, Hunay ibn Ishaq. Dentre aqueles que ocuparam o cargo de católicos estiveram Yeshuab II e Timóteo I. Diversos relatos situam a chegada do cristianismo à Índia durante o primeiro e o segundo séculos. Outras evidências aumentam a probabilidade de o cristianismo ter surgido no quarto século naquele país, mas é certo que já havia uma forte presença cristã no sexto século. Um grande número de cristãos habitavam a costa sudoeste, no Malabar da Índia, enquanto números menores viviam na região noroeste.
Desde os primeiros tempos, havia uma associação entre eles e os cristãos que se comunicavam no idioma siríaco, oriundos da Pérsia, de maneira que o siríaco era a língua eclesiástica. Do 7º ao 9º século, a Igreja do Oriente proporcionou liderança episcopal para os cristãos da Índia e enviou monges missionários para lá. A chegada de um bispo sírio vindo do Ocidente em 1665 significava que a influência síria ortodoxa jacobita estava substituindo a influência síria oriental. Já a partir do 4º século, havia cristãos ao redor do Mar Cáspio e na região de Bactra. Até o final do 5º século, missionários sírios do Oriente atuavam entre os hunos. Bispados surgiram das principais cidades ao longo da rota de Cedar até a Índia. Uma longa inscrição em chinês datada em 781 e encontrada em Xi'an, capital da dinastia Tang, fala da chegada em 635, na época em que o missionário irlandês Aidan foi da Escócia para a Inglaterra. De um monge missionário sírico oriental, Alopen, que foi recebido favoravelmente pelo imperador. A inscrição dá uma apresentação eficaz em chinês da doutrina da religião luminosa, cristianismo. A oposição trouxe destruição física à propriedade cristã no início do 8º século, mas o favor imperial foi restaurado em 742. Outra perseguição ocorrida em meados do 9º século trouxe a supressão do cristianismo na China e em 980, um sacerdote cristão sírio e outras 5 pessoas que haviam sido enviados para ajudar a missão na China retornaram a Bagdá, relatando que o cristianismo estava extinto lá e que talvez não fosse totalmente verdadeiro. Pouco depois do século X para o século XI, o cristianismo foi se espalhando ao longo de uma rota mais ao norte até a Mongólia. O rei dos Queraites, uma tribo nômade, aceitou o cristianismo, havendo ainda cristãos entre as tribos mongóis, de modo que pode haver um fundo de verdade por trás da lenda ocidental de um rei e sacerdote cristão chamado Preste João. Posteriormente, no século XIII, os cristãos perderam a oportunidade de lançar um esforço de missões importantes durante o reinado de Kublai Khan. As crônicas coreanas falam de cristãos sírios do Oriente no país durante a dinastia Silla, talvez como resultado do contato coreano com Xi'an durante o período em que o cristianismo foi permitido lá. Fontes japonesas relatam que em 737, um emissário em viagem a Xi'an retornou com o representante persa da Igreja da Religião Luminosa, havendo evidências de um edifício cristão em Kyoto aparentemente datado do 7º século. 8. A Igreja Copta. A Igreja Copta do Egito passou por um momento de reavivamento durante o reinado dos califas fatímidas, tendo seus membros atingido excelência artística e chegado a ocupar altos cargos governamentais servindo a seus mestres muçulmanos. O período foi marcado por perseguição no final do século X e no início do século XI. O século XI testemunhou a primeira composição em árabe de uma gramática para a língua copta. Eruditos copta viram a necessidade de resistir à influência esmagadora do árabe e assim renovaram a produção de gramáticas e dicionários no século XIII. Mas essa exploração tardia da atividade literária não teve sucesso na preservação copta como uma língua viva fora da liturgia, na qual ainda é usada. O patriarca Cristodoulos transferiu a sede do Patriarcado de Alexandria para o Cairo. No século seguinte, foi compilada a história dos patriarcas da Igreja Egípcia, uma importante fonte de história da Igreja Copta, apesar de conter muito material lendário no que diz respeito aos primeiros séculos.